Olá, tudo bem? Hoje, dia 3 de março, e o tema da devocional é Deus pensa o melhor. A leitura bíblica está em Isaías, capítulo 55, do versículo 8 e 9, e o versículo 8 é o versículo-chave, que diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Talvez você já tenha ouvido os dois versos da leitura bíblica várias vezes. Frequentemente são citados quando acontece algo que a princípio não fazia parte dos nossos planos. Quando um projeto dá errado, pensamos então que aquilo não era da vontade de Deus para nós. Pode ser que em alguns momentos isso seja verdade, mas seria bastante simplista compreender o texto apenas desta forma. Antes de colocar nossos caminhos e pensamentos em prática, deveríamos tentar entender quais são os planos de Deus para nós. Assim, talvez cheguemos a uma compreensão melhor do que Ele quer nos ensinar com estas palavras. Você já se fez essa pergunta? Eu cito aqui o verso anterior ao nosso texto, versículo 7, que diz assim: Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Desde o princípio, Deus tem um pensamento: salvar a humanidade que lhe desobedeceu e se afastou da sua presença, trazendo condenação e morte sobre si. Para tanto, providenciou um caminho para nós, chamado Jesus Cristo. Deus quer que você e eu sejamos salvos. Se você ler todo o capítulo 55 de Isaías, vai perceber que o Senhor convida a viver com Ele, e não de acordo com os próprios planos e ideias do seu coração. Aceitar esse convite de andar com Deus nos ajuda a não gastar a vida com futilidades. Olha o que diz o versículo 2 desse capítulo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Além de oferecer um relacionamento real no dia a dia, Deus também deseja que valorizemos aquilo que realmente importa. Devemos nos fazer a pergunta: Deus faria o que estou fazendo? Ele pensaria desse modo a respeito do assunto em questão? Que Deus ajude você a pensar como Ele e a escolher a sua forma de viver. Os planos de Deus para nós incluem paz, esperança e um bom futuro. Não há nada melhor. Não há nada melhor do que viver os planos de Deus para nós. Mas nós cometemos um grande erro de fazermos a vida do nosso jeito, buscarmos os caminhos que nós desejamos, pensarmos aquilo que nós queremos pensar. E aí, quando as coisas dão errado, quando nós nos frustramos, quando nós batemos de frente, nós batemos a cara na parede, batemos a cara naquilo que a gente estava projetando para nós, aí a gente se frustra. Aí sim, muitas vezes acontece assim, que aí nessa hora, quando chegou no limite, no extremo, é que aí a gente vai então voltar para Deus e perguntar: Deus, será que é da vontade do Senhor? Então nós precisamos nos reeducar. Se você não tem esse costume, esse hábito, ou se você, às vezes, assim como eu, você erra em deixar de colocar os seus planos, os seus projetos, buscar a vontade de Deus para os seus planos, os seus projetos, antes deles acontecerem, é preciso a gente se reeducar. É preciso a gente voltar, analisar tudo, orar a Deus e pedir: Deus, nós queremos fazer a vontade do Senhor. Eu quero que a minha vontade seja a vontade do Senhor. Muda o comportamento do meu coração. Muda o meu coração de tal forma que os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor sejam aquilo que eu desejo. Olha que impactante, que forte isso. Que a gente possa, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que eu e você, a gente consiga, na medida que nós fomos crescendo nessa caminhada cristã, que eu e você, a gente consiga ter um coração mais alinhado com a vontade de Deus. Não é fácil porque nós somos egoístas, não é fácil porque nós somos pecadores, não é fácil porque muitas e muitas vezes nós não gostamos de ser frustrados, nós não gostamos de ter a nossa vontade desfeita, mas para o crescimento espiritual, nós precisamos
todos os dias ser confrontados pelo Espírito Santo. Porque a vontade nossa tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. Nós não podemos seguir o nosso coração. Nós precisamos seguir o coração daquele que é perfeito, daquele que é santo, daquele que é justo, daquele que é Senhor, soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus. É Ele que nós devemos seguir. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem planos, caminhos melhores do que os nossos. Muito obrigado porque como um Pai amoroso, como um Pai cuidadoso, o Senhor corrige e disciplina aqueles que o Senhor tem como filho, ó Deus. E nós cremos, ó Deus, que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita, melhor do que as nossas, Pai. Quantas e quantas vezes nós já oramos pedindo coisas que hoje, com uma certa maturidade espiritual, nós nos envergonhamos. E por isso nós te agradecemos, porque o Senhor não respondeu as nossas orações da forma como nós queríamos que o Senhor respondesse naquele tempo. Mas nos ajude, Deus, a sermos mais maduros ainda, porque nessa caminhada nós somos egoístas, nós somos pecadores que querem a sua vontade feita do seu jeito, mas nós precisamos mudar para que essa vontade seja a vontade que agrade ao Senhor e não a nós mesmos. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que nesse dia você possa ter planos, sonhos e pensamentos e caminhos que agradem a Deus. Em nome de Jesus.